Eu sou Antônio Francisco da Gaveira Bordados e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como converter um arquivo PDF em matriz de bordado. Então vamos para a tela do nosso computador e eu vou mostrar para vocês como fazer isso na prática. Bom pessoal, o primeiro passo para a realização do nosso projeto, nós vamos pegar esse PDF aqui e converter ele em vetor. Para isso nós vamos aqui no CorelDRAW. Com o CorelDRAW aberto, nós vamos aqui em Arquivo, em Importar, e aqui nós vamos procurar a nossa imagem. Essa imagem aqui. Aqui, quando abrir essa janela, nós deixamos marcado curvas, importar comentários, importar objetos reutilizáveis para símbolos, certo? É só dar um OK. Aqui vai pedir para você escolher um perfil, atribuir um perfil de cores, vamos dar OK novamente, e aí vai ficar dessa maneira aqui. Aí é só clicar e arrastar a nossa imagem. Quando nós arrastamos o PDF para o Corel, ela já vem no formato de vetor. Isso se nós marcarmos aquela opção de curva, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar com o lado direito do mouse e vamos aqui desagrupar para deletar alguns objetos. Essa parte aqui, essa faixa aqui, eu não vou querer no meu logotipo. Então, nós já desagrupamos. Pode ver que está desagrupado, então nós vamos só deletar, certo? Nós vamos deixar logo o nosso logotipo mais ou menos no tamanho que nós queremos. Eu vou deixar 9 por 5,5 mais ou menos. E aí nós já podemos salvar, porque a nossa imagem já está convertida em vetor. Vejam só como é muito fácil a conversão de PDF para vetor, certo? Aqui nós vamos salvar, vamos clicar em salvar como, e aqui nós vamos mudar a versão do Corel, nós vamos mudar para a versão 15, porque estou utilizando uma versão do Wilcon um pouquinho mais antiga, que é a versão E2, certo? Então nós vamos clicar em salvar, vamos dar um OK aqui e pronto, o nosso vetor já está salvo. Aqui nós podemos fechar o Corel e vamos lá para o Wilcon. Com o Wilcon aberto, nós vamos mudar aqui para o modo gráfico, certo? Veja que é uma versão do Corel um pouquinho mais antiga, a versão 15. Então nós vamos aqui em Arquivo e em Importar. Quando nós clicamos em Importar, veja aqui o nosso vetor que nós criamos lá no Corel, certo? É só nós selecionarmos o nosso vetor e clicar aqui em Importar. Damos um clique e vejam só como ficou o cursor do meu mouse. Aí é só clicar e arrastar. Pronto. Com o nosso vetor selecionado, nós vamos aqui em clicar em converter. Vejam só que eu deixei o fundo branco, mas isso não é problema. Nós vamos deletar esse fundo branco. Aqui no vetor, vejam só que o nosso vetor está aqui. Aqui no vetor nós podemos selecionar o vetor e já podemos deletar o vetor, porque nós não vamos precisar dessa parte. Aqui o fundo branco nós podemos deletar e pronto. Esse é o nosso logotipo, tem que ficar dessa maneira. Agora o próximo passo nós vamos fazer a configuração de pontos. Veja só que esse nome aqui ficou muito cheio, ó. Veja só que ele tem um contorno, nós vamos deletar esse contorno, vamos ficar só com o principal, mas mesmo assim, veja só que ele ficou muito desarrumado. Então, o que nós vamos fazer com esse texto? Nós vamos digitar o texto aqui, novamente, e vamos colocar outro texto no lugar desse aqui e deletar esse aqui. Mas primeiramente, nós vamos deixar esse aqui como base para saber mais ou menos onde nós podemos colocar o nosso texto, certo? Então, para digitar um texto, nós vamos apertar a letra A do nosso teclado, vai abrir essa janela aqui, e aí nós vamos digitar esse texto aí. Quando nós terminarmos de digitar o nosso texto, nós
clicamos em produzir texto, podemos clicar em qualquer lugar da nossa tela. E aí nós apertamos G do nosso teclado e está aqui o nosso texto. Agora nós vamos mudar a fonte desse texto. Vamos clicar aqui nesse blocozinho aqui e esperar um pouco o computador responder, né? Bom, encontramos a nossa fonte aqui. É com essa fonte que nós vamos configurar. Então, aqui nós vamos diminuir para deixar mais ou menos no tamanho que nós queremos. Então, deixamos o tamanho que nós queremos, mais ou menos. Diminuir mais um pouco. Mais ou menos desse tamanho. Então, nós vamos aqui em propriedades. E aqui em base, linha de base, nós vamos escolher essa opção, de qualquer forma. E aqui nós vamos na ferramenta remodular objeto. E nós vamos clicar aqui em cima dessa linha com o lado direito do mouse. E aí nós vamos arrastar, nós vamos fazer assim, que é para deixar esse texto em forma de curva. Vamos testar aqui como que ficou, como que está ficando. Não está no ponto ainda, vamos um pouquinho mais de curva nesse texto. E aí você vai testando de acordo com o desenho e deixando ele no formato que você quer. Certo? Aqui nós vamos ajustando ele ao nosso desenho, certo? É um ajuste, é como que eu digo assim, um ajuste fino, não precisa pressa, senão não vai dar certo. Então, está mais ou menos no local que nós queremos. Só precisa baixar mais um pouquinho aqui, certo? Aqui nós vamos aumentar um pouquinho mais para cima e pronto. Está aí mais ou menos no tamanho, na altura que nós queremos. Vamos só fechar um pouquinho mais aqui. Certo? Pronto. Maravilha. Essa é uma das partes mais delicadas na hora que você está editando um texto com curva. Temos que deixar tudo bem ajustado. Pronto, agora sim. Agora nós podemos deletar a parte de cima, essa parte vermelha. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar aqui em lista de objetos, nós vamos selecionar os objetos que nós queremos deletar do texto. Tá? Podemos fazer assim de um por um, ou simplesmente pegar aqui e deletar todos de uma vez. Certo? Mas eu prefiro deletar de um por um porque pegou os outros objetos, então assim fica mais fácil da gente fazer com mais segurança, certo? Vejam só que está deletando todos os meus objetos lá do texto. E vejam só, tem um problema aqui, temos 3 letras aqui, ramificada com esse outro objeto. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aqui em lista de objetos e ver, ó, pode ver que ela está ramificada. O que nós vamos fazer? Aqui nós vamos clicar com o lado direito do mouse e simplesmente clicar aqui em separar, ou simplesmente clicar em Ctrl K, que nós separamos essas letras do nosso círculo. Vejam só aqui que está separado agora nós podemos deletar com segurança. Certo? E também nós podemos deletar. Agora sim, está com o nosso texto completo, nós já podemos colocar aqui uma cor vermelha, tá? E agora o próximo passo é configurar os pontos. Aqui está em ponto cheio, eu não quero esse objeto em ponto cheio, eu vou querer ele em ponto tatame. E também aqui, o ângulo de ponto dele eu vou mudar aqui para 0 grau. Certo? Eu quero que ele fique assim. Esse outro objeto também está em ponto cheio, eu não vou querer, eu vou querer em ponto tatame. Aqui também já está em 0 grau. Aqui, esse círculo, eu vou deixar ele em enchimento, eu vou deixar ele com 40 mesmo, e a compensação de repuxo
Eu vou deixar em 0,22. Não pode ficar muito cheio aqui, porque senão vai distorcer o nosso desenho, certo? Aqui, nessa boca aqui, eu vou deixar ele com enchimento de 0,40 mesmo, e aqui em compensação de repuxo eu vou deixar com 0,25, certo? Aqui a configuração do texto. A configuração do texto, essa parte é muito importante porque esse texto está com a letra bem pequena. Vamos só medir aqui para ver qual o tamanho dessa letra. Para isso nós apertamos a letra M do nosso teclado e vamos aqui. Vejam só que aparece essa régua assim, eu dou um clique e saio arrastando aqui embaixo. Bem embaixo eu vejo qual o tamanho da minha letra. A letra está com 2,48. Aparentemente isso seria impossível fazer uma letra em bordado com esse tamanho que ficasse nítida. Mas vocês vão ver que é possível fazer dessa maneira. Nós vamos fazer uma configuração aqui nessa letra que é possível. Então, com o nosso texto selecionado, nós vamos aqui em propriedade e em enchimentos nós vamos deixar com 0,50. 0,50 e em compensação de repuxo nós vamos deixar com 0,27. Pronto. Com essa configuração você vai ver que é possível fazer um bordado de letras pequenas que fique bem nítida a sua escrita, certo? Então, aqui embaixo nesse texto também nós vamos deletar esse aqui porque está todo bagunçado, certo? E vamos digitar um novo texto aqui. Para isso nós apertamos a letra A do nosso teclado. E aí vai aparecer essa janelinha aqui. Então nós vamos digitar aqui o nosso texto. Com o nosso texto digitado, nós vamos clicar aqui em produzir texto e vamos clicar em qualquer parte da nossa tela e apertamos a letra G do nosso teclado para formar o nosso texto. Daí então nós vamos mudar a fonte para uma fonte que seja bem parecida, que é essa daqui. E aí nós vamos deixar o nosso texto no tamanho também aqui que está escrito aqui mais ou menos. Podemos deixar até um pouquinho maior. Aqui está escrito em preto. Então, aqui na nossa lista de objetos, nós já podemos deletar aqui o nosso texto. Aqui, vamos ver onde é que ele está. Ele está aqui, então, vamos deletar esse texto. Pronto. Aqui nós já podemos pintar também de preto. E aqui nós vamos fazer a nossa configuraçãozinha aqui, certo? Vamos aqui em propriedade de objeto. Em enchimento nós vamos deixar com 0,50. Em compensação de repuxo, nós vamos deixar com 0,27. Pronto, já é o suficiente aqui para nós conseguirmos fazer o nosso desenho, o nosso bordado e a letra ficar nítida, certo? Aqui, nesse círculo aqui, o que nós vamos fazer com esses círculos? Para ficar um acabamento melhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar esse círculo, certo? Para isso nós vamos dar um Ctrl D. Vamos selecionar e dar um Ctrl D. Vejam só aqui na lista de objetos que ele foi lá para baixo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos botar ele antes desse primeiro círculo que já estava feito. E aqui nós vamos, aqui em propriedade de objeto, nós clicamos com o lado direito. Vai aparecer essa janela propriedades de objeto. E aqui em propriedades de objeto, como é o primeiro objeto a ser desenhado, a ser bordado, nós vamos aqui em espaçamento, nós vamos deixar em 1.3. Aqui em compensação de repuxo, nós vamos deixar com 0,17. Já no segundo objeto, no segundo círculo, nós vamos clicar em
Aqui com o lado direito, em propriedades de objeto. Aqui em enchimentos, nós vamos deixar com 0,33, que é para ele ficar bem cheio, mas... E aqui em compensação de repuxo, nós vamos deixar com 0,35, que é para ele ficar um pouquinho mais largo, 0,35, um pouquinho mais largo. Veja só como ficou os meus dois objetos. Esse é o primeiro objeto de cima que vai ser desenhado por último, e essa parte aqui bem ralinha vai ser o primeiro objeto que vai ser bordado na minha máquina. Isso vai dar um efeito de enchimento bem melhor, um acabamento bem melhor no meu desenho, certo? Aqui, esses contornos eu vou deixar assim mesmo, tá perfeito. Aqui, nesse corpo dos bonecos, vamos selecionar os dois e fazer a configuração já de uma só vez. Vamos ver como que está essa configuração. Compensação de repuxo eu vou deixar com 0,23 e enchimento eu vou deixar com 0,40 mesmo. Aqui na cabeça dos bonecos está no ponto cheio, eu vou deixar com ponto cheio mesmo. Aqui em enchimento eu vou deixar com 0,40 e compensação de repuxo eu vou aumentar um pouquinho para 0,22. Certo? Então, praticamente, nosso desenho está terminado. Vamos só organizar a sequência de cores, né? Aqui, esses dois objetos aqui, eu vou selecionar aqui e vou botar ele para ser bordado primeiro. Esse objeto aqui também, eu vou mudar a cor dele para ser bordado também. Aqui a mesma cor. Esse objeto 61 aqui eu vou deixar eles todos com a mesma cor. Então, esses três objetos aqui eu vou selecionar e arrastar ele bem aqui para depois do corpo dos bonecos. Opa, passei esse corpo bem para cá, para ficar os dois juntos. Tem mais um vermelho aqui que é o texto. Eu vou botar também para fazer depois do círculo. E aí pronto, tá praticamente os pretos aqui. Essas duas partes pretas que são as cabeças dos bonecos eu vou deixar aqui para fazer depois do branco. E agora nós já podemos fazer um teste aqui para ver como que vai ficar, fazer uma simulação do nosso bordado. Para isso nós apertamos o T do nosso teclado e depois Shift R. Vai aparecer essa janela e nós podemos começar a nossa simulação. Veja só como que vai ficar. Primeiro o corpo dos bonecos, depois o círculo pequeno, depois o primeiro círculo do círculo maior e depois sai bordando a segunda parte, que é a parte do acabamento do círculo, certo? Então a parte vermelha, o texto, por último o texto, depois vem a parte verde, o branco, depois o preto. E aí pronto, está terminado, está numa sequência perfeita. Então nós podemos deixar assim. Terminou, nós clicamos aqui, nós fechamos e apertamos o T novamente do nosso teclado. Vamos só verificar qual o tamanho desse bordado está. Para isso nós clicamos e arrastamos, ou então apertamos o Ctrl A do nosso teclado para selecionar todo o objeto. Vejam só que aqui ele está em 8.1 de largura e 4.8 de altura. Nós podemos aumentar um pouco, porque esse logotipo tem muitos detalhes pequenos, então nós podemos aumentar um pouco, para aumentar um pouco também dos detalhes pequenos, certo? Nós vamos deixar ele com 9,5 mais ou menos, 9.6. Está um ótimo tamanho para logotipo, podemos ser bordado em qualquer camisa, em qualquer jaleco. E agora podemos ver que aumentou um pouco o tamanho dessa letra aqui, ó. Aqui nós apertando a letra M, e aí nós clicamos aqui e arrastamos, ó, a letra, o tamanho da letra ficou com 3.41.
será que isso é possível realmente bordar uma letra desse tamanho e ela ficar nítida no desenho, no bordado? Então, isso é o que nós vamos ver na prática. Eu vou mostrar o resultado final para vocês. E aí, nós tiramos esta dúvida, certo? Então, terminamos a nossa edição da matriz. Aqui nós já podemos salvar. Para salvar, nós vamos aqui em Arquivo e em Salvar como. Aqui, nós vamos salvar aqui com esse nome. Aqui eu só venho no tipo de arquivo nativo do Wilcon. Então, nós vamos converter para a linguagem de máquina. Para isso, nós vamos clicar novamente em Salvar como. E aqui nós vamos escolher o tipo de arquivo da máquina que você usa aqui. No caso, meu caso aqui é o JEF. Então, nós escolhemos JEF e clicamos em salvar. Esse tipo de arquivo agora é o tipo de arquivo que eu coloco lá no pendrive e depois na minha máquina para fazer o meu bordado, certo? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, só assim você vai estar nos ajudando e ajudando mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.